Olá! E hoje a gente vai falar sobre o terceiro episódio de Class, que é o Night Visiting, e ele estava prometendo bastante e realmente cumpriu. É um episódio muito legal, já vou adiantando. Mas se você não assistiu ainda, então corre lá assistir e depois vem aqui assistir o vídeo. Mas se você já assistiu, seja bem-vindo e acompanhe aqui esse vídeo sobre o terceiro episódio de Class, que ele começa num estilo meio The Rings of Akhatan. Se você perceber, tem lá toda a história dos pais da Tânia, se conhecendo, toda a vida deles, feliz e alegre. E aí vai lá, a morte do personagem, e aí a gente conhece tudo por trás, o background da família da Tânia, tudo que aconteceu com a vida dela, que o episódio é focado nela mesmo. Nela e em alguns outros personagens, mas principalmente nela. Então a gente tem esse início que é bem parecido com The Rings of Akhatan, e tem o final também que é um pouquinho parecido, toda a coisa de dar os sentimentos para o monstro e destruir o monstro. Mas enfim, isso eu não acho como uma parte negativa, eu acho legal, apesar de ter sido uma coisa do roteiro que é bem referenciada lá de Doctor Who daquele episódio, mas sem problema, é uma característica legal para se colocar no roteiro, então achei que funcionou muito bem nesse episódio e foi legalzinho. E esse episódio, ao contrário dos dois primeiros, é um episódio bem mais calmo, ele não foca na ação, na correria, que eu vi muitas pessoas reclamando que o primeiro episódio principalmente era uma correria, o segundo foi um pouquinho mais calmo, mas o primeiro era muito frenético, já esse ele é mais parado assim, ele não foca nessa loucura e foca mais nos diálogos e nos personagens, que é, como eu falei nos outros vídeos, é a parte principal dessa série, que são os personagens. Mas aqui a gente tem muito mais foco neles e o episódio é devagar, ele é um pouco mais lento, ele passa de um jeito calmo, tranquilo, mas isso não significa que ele é ruim ou chato ou cansativo. Ele é muito bom e deixa a gente preso toda hora para ver o que está acontecendo. Por isso, por esse episódio focar nos personagens, ele foca em cada núcleo de personagens. A gente tem a Tânia, que está sofrendo pelo aniversário de 2 anos da morte do pai dela. Tem o Charlie e o Matheus, que estão ali discutindo sobre a relação deles, o que vai acontecer. Eles discutem também, o Matheus conversa com o Charlie sobre o amor e o significado disso para eles. E eles acabam vivendo juntos porque o Matheus foi expulso pelo pai dele da casa deles e que cria uma relação entre eles aí nesse episódio um pouco maior. Aí a gente tem a April e o Ram, que estão separados na parte dele, e a Miss Quill também, que está na parte dela. Então esse episódio divide cada personagem, ou cada núcleo de personagem, cada um numa sala diferente, num lugar diferente, e eles interagem com a situação que está acontecendo nesse episódio, que é o monstro. Já a April lida com a própria história dela, ela e o Ram, que eles são sempre separados, a gente não teve muita interação entre os dois nos primeiros episódios, e aqui o episódio foca em dar uma relação entre os dois. E a April, a história dela, daí ela conta a história dela pro Ram, que o pai da April, ele começou a beber porque ele saía em turnês, ele era cantor de uma banda de música folk, e aí ele começou a beber cada vez mais, e isso culminou nele jogando o carro com a família dele, todo mundo dentro, de um precipício lá, e a mãe da April acabou ficando na cadeira de rodas, e ele foi pra cadeia. Então a gente já tem um crescimento maior na personagem da April, e o Ram entendendo mais sobre ela, daí ele para de criticar ela, ou tirar com a cara dela, porque a gente começa a conhecer mais os personagens. Isso é legal nessa interação entre os dois. E até cria um relacionamento um pouco maior entre a April e o Ram, que eu não estava esperando, vai ser interessante de ver nesse episódio, mas eu acho que principalmente no próximo a gente vê o que vai levar essa relação entre a April e o Ram, que foi criada nesse episódio. Já a Miss Quill, ela continua sendo incrível, e nesse episódio ela está mais engraçada ainda, e aqui a gente tem a interação dela com a personificação da irmã dela. E a gente conhece um pouquinho a mais da história da irmã dela e tal, da família dela, que também já cria um pouco mais de evolução na personagem dela, que é para ser uma personagem dura, assim, mas ainda tá pouco, ainda ela não tem aquela evolução grande, mas a gente vai ver, eu acho que vai ter mais coisa aí da Miss Quill também. E aí a gente tem todos esses núcleos, mas o que importa nesse episódio é o conceito dele, que é muito interessante também, que é esse monstro, o Lunkin, que ele
dá vida para essas personificações de pessoas que já morreram, no caso o pai da Tânia, que ele é o foco nesse episódio, e ele tenta convencer a Tânia de que ele pode tirar a dor dela se ela encostar nele, se ela deixar, se permitir que ele faça isso, que tire a dor dela. Só que isso, na verdade, não é uma coisa boa. Na verdade, o monstro, esse Lunkin, se alimenta dessas dores, desse sofrimento, do luto, e ele tenta persuadir a pessoa a se entregar para ele. E, claro, a pessoa provavelmente vai morrer, ela é arrastada assim por aqueles cordões loucos lá, e a Tânia está nesse dilema aí de aceitar ou não ir com o bicho, ou ir com o pai dela, e ele tirar finalmente toda essa dor do luto que ela está tendo. Mas esse monstro precisa do consentimento da pessoa para que ele leve ela. Não é um episódio, não é um monstro que te obriga a fazer algo. Por exemplo, tem o Cyberman, ele obriga a pessoa a fazer algo. Tem o Dalek, que obriga a pessoa a fazer algo. Ou ele só mata a pessoa porque ele quer. Não, aquele é um terror meio psicológico. Ele fala das coisas que trazem a emoção para o personagem e a pessoa fica na dúvida se aquela personificação ali na frente dela é realmente a pessoa que ela conhece ou se é alguma coisa, algum truque, alguma coisa assim. E é o que a Tânia passa nesse episódio. A Miss Quill também um pouco, mas ela menos, porque ela tem uma parte mais racional, ela sabe que o negócio não é bem assim. E o Ram também enxerga uma personificação lá, só que ele acaba escapando e vai junto com a April, então eles não se envolvem muito nisso. Mas tem vários outros personagens figurantes nesse episódio que são levados pelo monstro porque eles estão sendo carregados por isso. Então é bastante psicológico, dá para comparar com os episódios que tem esse terror psicológico que foram escritos pelo Moffat também, então é uma comparação legal, porque é um episódio que facilmente entraria em alguma temporada de Doctor Who, porque o conceito é muito Doctor Who, então esse conceito foi muito benéfico para esse episódio, principalmente nessa parte da temporada, porque, como eu falei nos outros vídeos, a série já tenta muito evoluir os personagens rápido, e isso está acontecendo, então esse episódio serviu para isso. Mas esse episódio foi muito importante para começar a unir os personagens, porque assim como a gente está conhecendo eles também estão começando a se conhecer melhor. E esse é um episódio clássico que usa o monstro e o conceito do amor, das emoções. Só que ele não usa esse conceito daquela forma besta, por exemplo, derrotar um Cyberman com o poder do amor. Ele usa de uma forma muito interessante, porque ele usa o amor e as emoções como uma forma de persuadir os personagens, mas na verdade ele só pode se alimentar desse sentimento se a pessoa deixar ele se alimentar desse sentimento. Então o que a Tânia faz no final do episódio, ela engana o monstro, ela tem mais raiva de saber de que o pai dela não vai voltar e de que aquele monstro realmente não é o pai dela. Ela percebe que não é o pai dela, ela sabe que não é. Então ela passa toda a raiva dela para o monstro e acaba envenenando ele, derrotando ele. Então ele usa desse conceito, vou derrotar todo mundo com amor, com o poder da magia e tal. Mas não, né? Ele usa o reverso, ele transforma os sentimentos da pessoa na raiva. E essa raiva que faz o monstro ser derrotado, porque ele não pode pegar o sentimento da raiva, ele só se alimenta dos sentimentos bons, do luto, daquela coisa que faz a pessoa se lembrar dos seus entes queridos, que agora, infelizmente, já não estão mais aí. E como eu tinha comentado antes, o Night Visiting é muito bom, um episódio muito bom, que poderia facilmente ser um episódio de Doctor Who. E isso se vê muito bem porque ele passa um clima do Last Christmas, que foi o episódio de Natal, e também passa uma sensação do episódio Listen, que é nesse caso do terror psicológico, e o Last Christmas nesse negócio do monstro, do alienígena que se prende nas pessoas e que também tem uma ação meio psicológica. Então eu achei um comparativo bem interessante entre os dois, além do The Rings of Akaten, que eu já comentei. Mas é isso que eu queria comentar sobre esse episódio, o Night Visiting, e vocês podem deixar os comentários aí, dizendo o que vocês acharam também, dizendo o que eu não percebi no episódio e vocês perceberam. Mas é isso aí, na semana que vem eu volto com o próximo vídeo sobre o próximo episódio de Class, e também nunca se esqueçam de entrar no transalore.com.br, que lá tem todas as notícias, podcasts e coisas sobre Doctor Who.
Mas é isso aí. Até mais!